relatório divulgado pela Federação Nacional dos Jornalistas, FENAJ, realizado em parceria com os sindicatos do jornalismo brasileiro, no início de 2021, confirma uma situação que tem se tornado recorrente para os profissionais da área: ataques e desmoralizações constantes. De acordo com dados divulgados, as agressões contra os jornalistas cresceram em cerca de 105% no ano de 2020. Só o presidente da República, Jair Bolsonaro, teve registrado cerca de 175 casos de violência contra os comunicadores. A rede social também foi outro ambiente que possibilitou essa amplificação da violência. No ano de 2020, houve um crescimento de 280% de ataques em comparação ao ano anterior. A presidente da FENAJ afirmou que esse cenário deve ser combatido por meio de ações das instituições jornalísticas. Você já parou para pensar qual é a importância do jornalismo para a liberdade de expressão? O Prêmio Nobel deste ano não só pensou, como premiou 2 jornalistas. Entenda um pouco melhor na reportagem especial feita por Ana Luísa Rigato, Júlia Etrusco e Gabriela Lodge. Essa canalha Folha de São Paulo. Canalha elogio para a Folha de São Paulo. Tá bom, cara. Isso é uma patifaria. É uma patifaria. Folha... Cala a boca, não perguntei nada. Folha de São Paulo. Um jornal patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca, cala a boca. Okay, just sit down, please. Well, when you report fake news, when you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. Vamos visitar a nossa feirinha da capital. Presidente, vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Lateral aqui, lateral aqui. O senhor saiu de lá onde o senhor estava para vir me agredir. A gente está levando informação para a população. O nosso serviço é essencial. A rodovia está fechada. Isso é um serviço essencial. Por que o senhor está indo para cima dele? Não justifica. Eu peço ao senhor, dá licença do meu câmera, por favor. É exatamente para combater esse tipo de comportamento que o Prêmio Nobel da Paz elegeu 2 jornalistas no ano de 2021. Um alerta para a valorização da liberdade de expressão e da importância da denúncia social. Para este jornalista, que é um dos fundadores da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, o prêmio é extremamente importante para a democracia. Temos um quadro internacional hoje de governos autoritários, né, governos conservadores, mas autoritários, extremamente autoritários, né, que minam as forças democráticas, as instituições democráticas. Então, eu acho que o Nobel foi um reconhecimento da importância do jornalismo nesses países. Ou seja, em todos esses países, a imprensa tem tido um papel de resistência, pelo entendimento, pela compreensão de que você não tem uma democracia de fato real, verdadeira, concreta, se você não tiver a imprensa livre. A ascensão do autoritarismo fica clara em pesquisas realizadas no ano de 2020. De acordo com um dado publicado pela ONG Artigo 19, o Brasil atingiu a sua pior colocação no ranking global de liberdade de expressão. O país ocupa agora a 86ª posição de 161 países monitorados. Mas será que a população entende o que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é você fazer o que você sente vontade e o que você quer. Para poder falar toda a verdade que acontece. Poder expressar o que está sentindo, não só o que está sentindo também. Expressão é o que eu entendo sobre o saber expressar, é sentimentos. Só que a liberdade de expressão vai muito além de falar o que deseja. De acordo com o artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, liberdade de expressão é um direito garantido de emitir opiniões, ter acesso e transmitir informações e ideias por qualquer meio de comunicação. O Sindicato de Jornalistas está de olho na circulação de informação no Brasil. Para o presidente, hoje existem diferentes canais de informação e precisamos ampliar. Esses jornais têm que continuar mantendo seus pontos de vista, mas tem que ocorrer outras iniciativas que tragam outros pontos de vista também. Eu acho que isso fortalece. Isso fortalece não só o jornalismo, mas fortalece a sociedade de maneira geral. E no fundo, também, acho que quanto mais iniciativas jornalísticas existirem, melhor para nós jornalistas.
né? Acho que a gente vai ter mais campo de trabalho, a gente vai ter mais oportunidades para trabalhar em projetos interessantes, em projetos que fazem sentido para nós. Outro fator que impacta a liberdade de expressão são as notícias falsas. Elas atrapalham e confundem quem deseja a verdade. Para este jornalista, que tem 30 anos de profissão, o fake news é uma arma. Criou-se aí um universo de desinformação. Então, circulam infinitas informações aí totalmente descabidas, mentirosas, as chamadas fake news, e os políticos autoritários, populistas, né, os líderes políticos autoritários, populistas, acabam usando esse meio aí para tentar calar qualquer imprensa que seja, qualquer meio de comunicação, qualquer profissional de jornalismo que seja crítico ao seu governo. E nas ruas, a população enxerga a importância do jornalismo. A importância do jornalismo para a sociedade é os informativos, você saber o que acontece no mundo. É justamente divulgar essas verdades e deixar a gente ao par do que acontece. O jornalismo, para mim, eu entendo que, tirando o fato onde que a gente não pode estar vendo nada, o jornalismo ele te explica detalhes, é bom para você estar aprendendo mais, olhando e observando mais as coisas, né? Então a importância é diferenciada. Agora estamos curiosos para saber o que vocês estão achando do nosso programa. Pode vir, André. Obrigado, Isa. Os comentários da nossa transmissão pelo Facebook não param. Sobre a matéria do Copan, o Rafael Venâncio Duran comentou: tombamento histórico é um assunto de extrema importância e merece um debate sério. A Ana Lúcia Garcia também disse: adorando o programa, super diversos temas. E a Márcia Neves Ferraz comentou: incrível essa matéria do Copan, muito importante a gente preservar a nossa história. Agora, aproveitando a reportagem que acabamos de assistir, eu tenho uma pergunta para você que está aí em casa nos assistindo. Qual a importância do jornalismo para a sociedade? Comente suas respostas na nossa transmissão pelo Facebook e daqui a pouquinho eu volto com alguma delas. Obrigado, André. Então, lembrando, para responder essa pergunta do André e deixar meus comentários, só deixar sua opinião na página do Facebook da Agência de Jornalismo da SPM. Vamos ficar ligados por lá. Agora vamos falar com Henrico Sanches, que vai comentar sobre o aumento das fake news durante a pandemia. É com você, Henrico. Bom dia, Isabela, Rafael, telespectadores. Junto da pandemia, junto da Covid-19, também tivemos a pandemia das fake news, que ganharam muita repercussão, principalmente nesses últimos 2 anos. Segundo um estudo feito pela Pan American Journal of Public Health, somente entre os meses de janeiro e julho de 2020 foram identificadas 329 fake news relacionadas à pandemia da Covid-19. Por isso, e os principais meios de disseminação foram o WhatsApp e o Facebook. Por isso, o Ministério da Saúde disponibilizou um canal no WhatsApp, no qual a população poderá enviar mensagens que tenha recebido de outras redes sociais para confirmar se a informação é verídica ou não. Para entrar em contato, basta digitar o número 61 99 333 8597. Mais uma vez, 61 99 333 8597. E fique por dentro de tudo que é verdade sobre a Covid-19. Volto com vocês aí do estúdio, Rafael e Isabela. Obrigado pelas informações, Henrico. A Covid-19 trouxe, além da crise econômica e sanitária, inúmeras incertezas e discussões. Uma delas é o esporte na vida das pessoas. Uma das maiores paixões dos brasileiros é o futebol. E em menos de 2 meses atrás, não era permitido público nos estádios de São Paulo, afastando o torcedor do seu time de coração. Desde o primeiro dia deste mês de novembro, o governo de São Paulo liberou 100% da ocupação dos estádios. Os jogos de futebol sem torcida foram uma novidade histórica no esporte que impactou todo mundo. O torcedor é o maior patrimônio de seu time e a falta dele nos jogos apagou uma chama e silenciou uma emoção da partida. A reportagem minha, de Pedro Sabadini e João Pedro Oliveira, traz essa emoção do torcedor. Quem diria que ir a um estádio de futebol faria tanta falta? Torcer, chorar, se emocionar, são sentimentos que só a energia da arquibancada pode trazer. Ainda mais para um torcedor fanático e apaixonado pelo seu time. É mais do que simplesmente ir aos jogos. É um pertencimento e um grupo atrás da mesma razão. Torcer pelo time aonde for.
O sentimento que você tem de pertencer a um grupo é uma coisa que isso é impagável. Isso acima de qualquer coisa. O Santos é um time que me inspirou muitas vezes na minha vida a entender como que as coisas funcionam em relação à sociedade. Como que pessoas de diferentes classes sociais, diferentes culturas, diferentes origens, conseguem se juntar num lugar só, com a mesma energia, com a mesma vibração, de ver um time jogar e torcer por ele, independentemente do momento que esteja. Voltar a ver um jogo de futebol e torcer pelo seu time do coração é gritar, se apaixonar e ter um propósito. É fazer parte de um grupo que, mesmo sem se conhecer, se torna uma família. Depois de um mês em casa, depois de um ano e meio em casa, voltar ao estádio é uma explosão de felicidade, tanto para os jogadores quanto para os torcedores, que apoiam os atletas e se tornam o 12º jogador do time. A pandemia, infelizmente, afastou os torcedores por muito tempo das partidas. Mas agora, com todos os protocolos de segurança, as pessoas podem voltar com a rotina dos jogos no estádio, seja às 4 da tarde no domingo ou às 9 da noite na quarta-feira. É muito diferente, né? A gente estava acostumado a vir sempre no estádio e agora a gente ficou tanto tempo fora sem poder fazer nada. Então, cara, é um alívio, assim, é um entretenimento que eu sempre costumo frequentar e está sendo bem bacana, estou gostando bastante. É o segundo jogo que eu venho já. Para entender o impacto da torcida, comparamos os 5 jogos antes e depois da liberação da arquibancada. O Corinthians teve 53% de aproveitamento sem a torcida, mas venceu todos os jogos com o torcedor presente. O Palmeiras teve apenas 27% com o estádio vazio e venceu 3 dos 5 jogos com o torcedor. A influência da torcida no futebol brasileiro muitas vezes consegue mudar o resultado do jogo. Por isso, quando um time faz um gol, é uma explosão de felicidade e adrenalina. Aquelas coisas malucas, né? Como o brasileiro ama o futebol. Que é a melhor imperfeição criada pelo homem. Mauro ainda falou sobre a rivalidade entre as torcidas. Mas no futebol a gente consegue algo um pouco além, né? O futebol tem essa característica de que eu amo a minha família e odeio a sua e tá valendo. E às vezes eu mais detesto a sua do que eu amo a minha. Às vezes eu prefiro ver você infeliz em permanente estado de coma a ser campeão. E eu, como palmeirense, 16 anos que fiquei na fila, eu só podia torcer contra os rivais, porque o meu time não ajudava. E tá valendo. Eu amo os meus, mas odeio os seus e está valendo. Né? E é um amor incondicional. Eu nasci amando meus filhos, que nem tinham nascido, nasci amando meus pais e nasci amando o Palmeiras. Eu sou jornalista esportivo há 31 anos, por ser palmeirense há 55 e está dentro do normal. Essas histórias e sentimentos estão em todos os times do Brasil e em todos os torcedores. É lembrar de uma história que marcou para sempre ou do primeiro jogo que foi ao estádio. Além disso, é viver e ser o seu time do coração 100% do tempo. Nas palavras do jornalista e corintiano Vitor Guedes, é um estilo de vida. Eu trabalho num site que eu trabalho, eu estou numa faculdade, ou estou desempregado, ou estou viajando, ou estou trabalhando, mas eu nunca deixo de ser corintiano. Eu nasci corintiano com a camisa da maternidade colocada pelo meu pai. E o Corinthians está presente no nome do meu filho, na festa de casamento. Né? Eu sou nascido em 77, em janeiro. Né? Eu tinha 8 meses e 17 dias quando o Basílio fez o gol mais importante da história do mundo. E desde sempre, desde muito novo, ter dito, decidido que se tivesse um filho, chamaria Basílio. Mas por que o brasileiro é tão apaixonado pelo futebol? Porque ele é fácil de jogar. Seja um campo, uma quadra, uma rua. Claro que o jogo no estádio é lindo, mas o futebol vai muito além do espetáculo. Acho que um pouco da existência humana mostrada no futebol é a coisa que é mais bela. E é isso que eu escrevo nos meus livros, é isso que eu escrevo nas minhas peças de teatro. Então, se eu poderia falar de algo que eu mais admiro no futebol, é a história de humanos que passam por ela.
não é só o futebol que envolve a paixão do público. Outros esportes estão ganhando cada vez mais espaço na sociedade. Nosso repórter Pedro Sabadini está no Centro Esportivo Slice para trazer mais informações. Bom dia, Isa. Bom dia, Rafa. Uma pesquisa recente da NBA, a maior liga de basquete do mundo, indicou que cerca de 41 milhões de brasileiros são fãs ou acompanham com frequência a modalidade, número que quase dobrou desde 2017, onde apontavam 21 milhões de fãs. Outro esporte que vem ganhando espaço entre os brasileiros é o futebol americano. Esporte considerado por muitos violento, registrou no ano 2020, através de uma pesquisa do Ibope Repucon, que cerca de 27 milhões de brasileiros têm interesse no esporte. Já a Fórmula 1, na sua última etapa, registrou, segundo a Band, mais de 1 milhão de espectadores simultaneamente. A tendência é que esses esportes só cresçam e conquistem cada vez mais o coração dos brasileiros. Essas são as informações dos esportes que mais se destacam. De volta com vocês no estúdio, Isa e Rafa. Obrigado, Pedro. E agora vamos com seus comentários das redes sociais. Você, André. Obrigado, Rafa. No início do bloco, eu deixei uma pergunta para você que está nos assistindo. Qual a importância do jornalismo na nossa sociedade? A Kátia Neto comentou: o jornalismo tem um papel fundamental na sociedade, pois influencia a população. Por isso, dá responsabilidade de ter um bom conteúdo. A Vic Soares também disse: o jornalismo tem o papel fundamental de democratizar informações para a população. A Ana Lúcia Garcia comentou: o jornalismo é a nossa expressão como cidadão, é fundamental na sociedade, não pode ser tendencioso. Conhecimento e realidade são pilares fundamentais. O futuro do jornalismo está nas mãos de vocês. Façam a diferença. E o Vicente Maciel também disse: muito importante os temas, liberdade de expressão, fake news e a importância do papel do jornalismo. Fundamental o papel da imprensa para assegurar um ambiente de fiscalidade, de busca pela verdade, de garantia da democracia e da informação. Volto com vocês. Obrigado, André. E vocês continuem ligados nas nossas redes sociais. No próximo bloco, o assunto é cultura. Vamos falar de grafite em São Paulo, artistas de rua e muito mais. Fique com a gente.